O Senhor tem algo precioso para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero convidar você a vir comigo nesse ambiente de adoração, a vir comigo nesse ambiente de milagres. Uma palavra é suficiente para mudar todo o curso da sua trajetória. Talvez a sua trajetória até aqui possa ter sido aquilo que você não programou para a sua vida. Mas eu quero dizer, uma palavra que sai do trono de Deus para a sua vida vai te levar a viver uma vida de romper e de milagres. Mas é necessário que nós se assentamos na mesa com fome e com sede. Por isso eu quero convidar você, irmão, você que chegou aqui, se esvazie para receber algo novo de Deus. Não tem como Deus encher um recipiente que já está cheio. Talvez você chegou aqui cheio de palavras negativas, talvez você chegou aqui carregando tantas mágoas, tanta tristeza. Eu quero dizer para você, o Senhor tem um fardo leve para mim, para você. O Senhor tem palavras de vida para mim, para você. Ei, se esvazie de você. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor, Senhor, eu me esvazio de toda palavra negativa a meu respeito. Senhor, eu me esvazio de toda dor no meu coração, para receber a provisão, o seu amor, a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Aquilo que o mundo não pode me dar, o Senhor pode. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, brother. Estou muito feliz nessa manhã de estar aqui. Eu quero fluir nessa manhã naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero fluir, eu quero dar liberdade para o Espírito Santo. Eu quero convidar você a fluir e dar liberdade para o Espírito Santo comigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. Vai lá comigo, capítulo 6 de 2 Reis. Se alguém conseguir trazer uma água para mim, por gentileza. 2 Reis, capítulo 6. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Vai lá comigo. Vai dizer assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Quem que era esse homem de Deus? Era Eliseu. Ele dizia para o rei de Israel, ele dizia assim: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Verso 10. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Verso 11. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras rei que tu falas em teu quarto. Jesus. Verso 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, ele viu uma tropa com cavalos, carros de guerra, que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não sei se você está prestando atenção, mas conforme eu vou lendo, conforme a mensagem vai sendo pregada, brother,
que isso venha testificar no seu coração e você venha exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, para repetir aqui, para que você entenda no seu espírito, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, ele viu uma grande tropa com cavalos, carros de guerra, e que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o homem de Deus respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Nossa, nenhum glória a Deus, amém. Vamos lá. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que tinha falado com ele, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O tema da mensagem de hoje é vencendo as dificuldades olhando para a eternidade. Pode dar uma glória a Deus por isso? Vencendo as dificuldades olhando para a eternidade. Aqui nós vemos Eliseu, um profeta de Deus, um homem de Deus, que Deus ele revelava para o coração de Eliseu aonde o seu inimigo iria acampar para poder guerrear contra Israel. Então Eliseu era o dedo duro de Deus para o rei de Israel. Ele pegava, chegava lá para o rei de Israel e falava: olha, tal lugar vai estar o fulano de tal, e ele vai querer vencer você, mas não passa por lá, vai por outro caminho. E aí esse rei percebeu que todas as investidas dele davam errado. Aí ele até achou que tinha alguém dedurando ele para o rei. Mas quem estava falando para o rei de Israel era um homem de Deus, que tinha a sua vida em Deus. E então, com isso, o homem de Deus, ele falava, para o rei tudo aquilo que ia acontecer. E isso ajudava o rei de Israel a vencer, a superar as investidas do seu inimigo. Vamos lá. E então, quando o rei inimigo descobriu isso, ele fez um plano para prender aquele que estava, que era o X9, que era aquele que estava falando aquilo que ele iria fazer. E então ele vai e ele cerca a cidade onde Eliseu está, onde esse profeta está. Quando ele cerca a cidade pela noite, e amanhã vem o ajudante do profeta, do homem de Deus, ele se levanta pela manhã, vai lá, eu acho que ele pensou assim: eu vou na padaria comprar uns 5 pães, pra gente fazer um café da manhã. Quando ele vai querer sair da cidade em que ele estava, que era Dotã, ele se depara com um exército gigante ali. E então esse homem, ele olha para aquele jovem talvez, pastor Igor, não sei qual era a idade dele, ele olha para aquilo e fala: estamos cercados. Estamos totalmente cercados. Então ele diz: ah, meu Senhor, o que faremos? Como eu disse, o tema de hoje é vencendo as dificuldades olhando para a eternidade. A primeira coisa que precisamos entender: até os homens de Deus passam por dias difíceis. O que precisamos entender é que até as pessoas que têm um relacionamento profundo passam por dias que são cercados. Mas a questão não é ser cercado pelo seu inimigo. A questão não é passar por dias ruins, mas a questão é entender quem está com você. Lá no Salmo 73, de número 26, vai dizer, eu sei que o maninho lá vai ficar doido comigo, porque hoje eu vou trazer várias referências para você, mas eu quero que você preste atenção aqui. Que em Salmo 73, de verso 26, vai dizer: o meu corpo, o salmista vai dizer isso, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ele está falando assim: cara, eu posso adorar a Deus, eu posso estar na casa de Deus, mas eu sei que vai ter momentos que o meu coração vai fraquejar. Eliseu, ele falava para o rei de Israel o que iria acontecer, e assim o rei de Israel se prevenia. É assim na nossa vida hoje, nós oramos a Deus, Deus revela para o nosso coração: se previna desse caminho, não vai por esse, vai por esse, não passa por esse não, vai por esse. Mas tem dias que o inferno vai se levantar contra a sua vida e você não vai encontrar caminho nenhum para poder passar.
Mas lá nos Salmos que eu acabei de ler aqui, o salmista vai continuar: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. O servo de Eliseu talvez olhou para aquilo e ele não tinha a mesma mentalidade que Eliseu, e por isso ele teve medo. Por isso ele perguntou para Eliseu: e aí? E o que será de nós? Mas Eliseu, entendendo que mesmo se não tem um caminho aqui, mesmo que não tenha um caminho aqui, mesmo que não tenha esse caminho aqui, o Senhor é a rocha do coração dele. Ele não teme, porque pode o exército se acampar ao redor dele. Ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe que não é o fim dele. E eu li uma frase esses dias de John Wesley, que diz assim: levantando pela manhã, olha o que John Wesley fala: levantando pela manhã, presto continência para o capitão da minha salvação e pergunto: quais são as suas ordens? Aquele servo de Eliseu, ele levantou pela manhã, talvez, né, como eu disse, ele foi comprar um pão, sei lá, com margarina, e quando ele se deparou com aquele exército, o que ele poderia ter feito? Eliseu, vamos se entregar, já era, acabou o nosso ministério, acabou o nosso chamado, acabou a nossa caminhada, estamos cercados, é o fim. Talvez você chegou aqui, acordou pela manhã, comprou seu pão lá na padaria, pão tá caro, né, ultimamente, mas beleza, cara, você comprou o pão e tal, mas você se viu cercado por um inimigo, você se viu com uma adversidade na sua vida, e talvez você possa olhar para ela e não encontrar saída. Talvez você possa olhar para essas circunstâncias da sua vida, aquilo que você está enfrentando, e não encontrar saída. E talvez você pode até querer se levantar e falar: a minha vida é assim mesmo, pastor Igor, a minha vida não muda, eu sempre sou cercado, eu nunca encontro uma saída. E ao invés de você prestar continência para um Deus que pode tudo, você presta continência e fala: eu aceito essa condenação que fizeram contra mim, eu aceito esse problema que está na minha vida, é assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Mas o que John Wesley está falando aqui para o nosso coração, o que eu estou falando aqui, é que mesmo que os problemas venham, eu não vou prestar continência para o meu problema, eu não vou recuar, eu vou permanecer na minha rocha, que é Cristo Jesus. Eu acordo pela manhã e eu presto continência para Deus. Era isso que Eliseu fez. Ele acordou pela manhã, olhou para os inimigos dele, olhou assim ao redor e falou: meu amigo, sabe de nada, inocente, sabe de nada. Precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está com a gente é maior. Lá no Salmos 27, brother, vai dizer palavras poderosas para nossas vidas em dias de adversidades, em dias que estamos cercados, em dias que não encontramos saídas para o nosso problema, para os nossos dias difíceis. Mas essa semana eu tenho meditado nesse salmo, e esse salmo de número 27 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim, contra mim para me destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Cara, eu imagino, sei lá, Eliseu ditando essas palavras dentro do seu coração: quando os meus inimigos, quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, os meus inimigos e os meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Sabe por que o nosso coração muitas vezes treme e teme diante das circunstâncias ruins? Porque muitas vezes esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Muitas vezes é porque esquecemos o amor que Ele depositou dentro do nosso coração, que rompe todas as barreiras que existem. Olha lá, tem um irmão, deu glória a Deus lá. Uma coisa, o salmista vai dizer no verso 4 do capítulo 27, uma coisa pedi ao Senhor, é que eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. Eliseu, ele entendia isso. Ele entendia que ele poderia estar cercado, mas em Deus ele estava sendo guardado, em Deus ele estava sendo protegido. Mas a real é que nesses dias nós acreditamos mais nas adversidades que nós passamos do que na palavra de Deus. A real é que nesses dias nós damos mais ouvidos para as tempestades, para os dias de adversidades,
do que para Deus. Por isso nós, conhecendo a Deus, precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é inabalável, não naquilo que passa. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus, nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, nós precisamos continuar olhando para Ele. O salmista vai dizer também: eu elevo os meus olhos e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? Ele continua: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus e a terra. Por isso precisamos manter os nossos olhos, pastor Gu, naquilo que é inabalável. Aquele jovem que estava com Eliseu, ele olhou para aquilo que estava cercando eles e eu imagino, talvez se eu estivesse ali, pastor Igor, eu ia ser o primeiro a falar: Elias, vai na frente que eu vou ali, tá? Estão me chamando ali no fundinho ali, vai lá para a guerra. Talvez você chegou aqui com a guerra, achando que a guerra que você enfrenta, que você já perdeu, mas eu quero dizer para você: não pare de lutar, não desista, a guerra não está perdida, embora você esteja cercado, embora pareça que é o seu fim, não está perdido. Em 2 Coríntios 4, 16, 18 vai dizer: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É por isso que quando eu levanto pela manhã, eu olho para o meu inimigo e eu falo: meu inimigo é transitório. É por isso que quando eu acordo pela manhã e eu olho os problemas que eu vou ter que resolver durante o dia, eu preciso ter no meu coração: é transitório. O meu problema de agora vai passar, mas a palavra que Deus lançou sobre a minha vida é eterna, ela dura para sempre e voltará para Ele, cumprindo o seu propósito. Por isso, os meus dias difíceis não moldam o meu caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso confiar naquilo que é transitório. O seu problema, irmão, é transitório, vai passar, mas precisamos, para vencer os dias difíceis, precisamos continuar com os nossos olhos na eternidade. Não tire os seus olhos da eternidade, não tire os seus olhos da recompensa, que é estar em Deus, permanecer nele. Nós precisamos continuar olhando para aquele que pode salvar as nossas vidas, mesmo quando não há um caminho para ser seguido, mesmo quando estamos cercados. Eliseu, ele cumpria a vontade do Senhor, ele estava fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que era ser profeta. E muitas vezes somos chamados, viemos para a igreja, pregamos o evangelho, vamos para as ruas, fazemos conferências, fazemos missões, e tem momentos que a gente se sente cercado, e porque a gente foi cercado, a gente quer parar, quer largar tudo. Mas precisamos ter o coração de Eliseu, que entende essa palavra: eu fixo o meu coração naquilo que é inabalável e não naquilo que é perecível. O seu problema, a tempestade é perecível, passa. Esses dias a gente estava aqui, na quinta-feira, né? A gente estava aqui tentando desalagar aqui a rua que transbordou tudo. Vai lá ver lá fora se a água está lá ainda. Não está, porque a tempestade passou, mas pega a Bíblia aqui, vê se ela está aqui. Ela está aqui, ela dura para sempre. Ela que vai guiar o meu coração, ela que vai guiar a minha trajetória. Não é os meus problemas, é a palavra do Senhor. Não é os problemas que vai definir o meu final. O final da minha história é com Cristo Jesus, independente do meu problema, independente se eu estou cercado. John Peter vai dizer: não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Quantas pessoas pararam de orar por aquilo que Deus te entregou, porque estão cercadas por um inimigo, estão cercadas de problemas? Por que você parou de orar por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus colocou no seu coração, só porque você acordou de manhã e viu que você está cercado? Por quê? Não podemos parar de orar, não podemos parar de insistir naquilo que o Senhor nos deu, porque estamos cercados. Não. Ai, meu Deus, e agora? Meu boleto, como é que vai ser pago? Ai, meu Deus. Ai, brother. John Peter, ele fala isso: não pare de orar, brother. O problema é que estamos fáceis demais para desistir.
quando precisávamos era de ter resiliência para persistir. O seu milagre, o meu milagre só vem quando nós persistimos naquilo que o Senhor falou a nosso respeito. E o que é eterno, brother? O que nós, Michael, fazemos aqui é fixando os nossos olhos naquilo que é eterno. Por isso nós permanecemos. O que é eterno, Val? Não precisa colocar no telão não, tá bom, amigo? Isaías 9:6, ele vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse que nós confiamos no nosso coração. Isaías 7:14 e também Mateus capítulo 1 verso 23 também vai dizer que ele é Emanuel, o Deus conosco. Ele não nos abandona, ele não nos deixa. Em João capítulo 1 verso 29 ele vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi aquele que foi crucificado por nós para que hoje pudéssemos ter vida. Ele é 1 Timóteo capítulo 6:15, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a luz do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Messias, que significa o Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio da sua história, de um romper extraordinário. E ele também é o fim, que naquele dia ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ah, irmão, sabe por que a gente está parando? Sabe por que a gente está desistindo? Porque a gente esqueceu do final que Deus tem para a nossa vida. O final que Deus tem para a nossa vida não é o conto de fadas e morreram felizes para sempre. Não. O final que Deus tem para a nossa vida é: Ele enxugará de nós toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Tudo será feito novo. Lá em Apocalipse 20 ou 21, alguma coisa assim. Mas a realidade é que estamos mais fixando o nosso coração, nossos olhos naquilo que é dessa terra do que aquilo que é eterno. Você quer ser imparável? Coloque o seu coração naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. Se a sua alegria, se a sua paz vem de coisas dessa terra, pode ter certeza que a sua alegria terá prazo de validade. Mas se a sua alegria vem daquilo que é eterno, pode ter certeza, não tem tempestade nem exército que te cerque que vai impedir o romper da sua vida. Não tem, brother. Precisamos, para poder permanecer, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3, 21, 22 vai dizer isso. Todavia lembro-me também do que pode me trazer a esperança. Eliseu, olhando para o servo dele, trouxe para ele aquilo que dava para Eliseu esperança. Mas a real é que eu chego no Mateus assim e falo: ô filho, estou cercado, brother, está difícil para minha vida. Aí a gente fica lá: é mesmo, né? É difícil, vamos lá procurar um mentor para transformar a nossa vida. Vamos lá buscar um coach para transformar a nossa vida. Vamos lá buscar um professor que fez a faculdade lá, não sei aonde. Vamos lá. Aí fica lá. Brother, são dias que a gente prefere procurar mentores do que procurar aquele que pode transformar a nossa vida num piscar de olhos. Não estou falando nada contra mentores e coaches e etc. Eu estou falando é que nós estamos mais confiando naquilo que é dessa terra do que naquele que criou a terra. Estamos confiando mais em métodos do que na palavra do Senhor que pode transformar a nossa vida. O que me manteve até aqui, brother, não são só métodos, mas é a palavra que gera vida dentro do meu coração. O que manteve Eliseu confiando de que o exército não iria acabar com ele, não era confiar na força do seu braço, ou no seu ministério poderoso de revelação, mas era confiar no Deus que ele servia e que ele sabia que estava com ele. Porque quando ele estava cercado, ele disse: Deus, abre a visão do meu servo aqui, abre a visão dele, para que ele veja o que eu vejo. E o que você vê, Eliseu? Abre aí, vê aí, tem a sua experiência. A minha experiência é a minha experiência, procure a sua experiência, vaso. E aí ele teve a revelação, abriu, a visão dele abriu, e ele viu carros e carros e um exército mais poderoso do que aquele que estava cercando ele. Sabe o que é? Nós estamos pedindo para Deus nos dar método, passo 1, passo 2, passo 3, enquanto na verdade você precisava só pedir para que Ele abrisse a sua visão para ver o tamanho do exército que está com você. Max Lucado vai dizer: duvide
Enfrente suas dúvidas antes de duvidar de suas crenças. Quando você começar a duvidar daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te chamou, duvide disso e não daquilo que Deus te deu. Quantas vezes nós, cercados, começamos a duvidar do nosso chamado, começamos a duvidar da palavra que Ele deu, começamos a duvidar daquilo que Deus está fazendo em nós. Irmão, nós precisamos duvidar de nós mesmos e falar: não, eu duvido daquilo que eu estou duvidando, mas eu creio na palavra que Ele falou a meu respeito. Eu creio na palavra que Ele falou sobre mim. Eu creio naquilo que Ele está fazendo em mim, através da minha família. Eu creio naquilo que Ele está fazendo através da casa do Pai. Aquele que crê não vai perecer. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por que, irmão, você vai achar que ser cercado pelos seus inimigos é o fim da sua trajetória? Não é. Em 2022 eu estava com a minha vida daquele jeito, tudo de perna pro ar. E Deus falou para mim: não é o final da sua trajetória, você vai continuar, você vai caminhar, eu vou te lavar, vou colocar as vestes novas, um anel no seu dedo e um propósito para seguir. E às vezes eu até me pergunto: pastor Igor, por que Deus colocou uma palavra no meu coração? Que palavra é essa? Imparável. Jesus, toda vez eu falo: eu vou parar, imparável. Não posso parar, vamos lá. De 2019 para cá, o Senhor vem colocando essa palavra no meu coração. Eu escrevi ela aqui atrás dessa jaqueta, para eu lembrar que eu sou imparável. Não porque eu sou perfeito, não porque eu sou maravilhoso, não porque eu tenho esse penteado bonito aqui. Tá parecendo quase uma rodovia. Não ri, tá? Não, mas é porque quem está em mim é a minha rocha, é Cristo Jesus. É Ele que me guarda, é Ele que me levanta, é a palavra dEle que me sustenta. É Ele. Então eu não vou parar mesmo que me cerquem, eu não vou desanimar mesmo que as circunstâncias digam que é para mim desanimar. Não, eu não vou parar. Paul Washer, é assim que fala, Paul Washer? É esse cara aí. Ele vai dizer uma coisa, cara, que eu fiquei: uau, é isso. Eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar mais, mas nenhuma dessas razões tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Nenhuma. Eu quero dizer para você, se hoje você abrir o seu coração, Deus, Ele entra dentro de você, e como Ele fez na minha história, como Ele tem feito na minha história, me transformado, me dado coisas extraordinárias, Ele vai fazer na sua vida também. Se você abrir o seu coração e falar: Senhor, muda tudo, muda a minha história, eu entrego o meu coração a Ti, eu não vou confiar em cavalos, ou em carros ou em cavalos, eu vou confiar no Senhor, na força do Senhor. Ele vai mudar a sua história. Eu já falei aqui, eu repito aonde eu vou. Eu recebi promessas quando eu tinha 13 anos de idade, e hoje com 29 eu estou vivendo promessas que eu recebi com 13 anos de idade. Se você permanecer, Ele vai cumprir na sua história. Se você permanecer, Ele vai fazer na sua história. Mas eu quero que você entenda, você precisa continuar olhando para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro. Até as promessas dessa vida passarão, mas quando Ele vier buscar a nossa vida, nós viveremos um encontro eterno com Ele. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. A minha oração nessa manhã é para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver que maior é aquele que está dentro de você, que maior é aquele que está com você, que maior é o Deus que você serve do que o problema que você tem. A minha oração nessa manhã é para que você viva algo extraordinário, irmão. Gente, eu estou vivendo uma fase da minha vida tão extraordinária, tão extraordinária. Eu tretava tanto com meu pai, desde janeiro para cá eu trabalho com ele. Eu estou até questionando, cara, porque ele não briga comigo e eu não brigo com ele. E Deus, Ele falou algo para mim há muito tempo atrás, que Ele ia renovar o meu relacionamento com meu pai. E hoje eu estou vivendo a promessa dEle. A minha casa está vivendo essa promessa. Quantas vezes o inferno tentou separar os meus pais, e eles estão aí.
Quantas vezes o inimigo falou: Val, você não vai pregar o evangelho, você vai morrer. E eu estou aqui falando dele para você. Em Apocalipse 21, 4, 5. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois são palavras que são verdadeiras e dignas de confiança. Para parecer que está acabando, eu quero chamar os músicos aqui. Precisamos entender nessa manhã que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos entender aquilo que Eliseu entendia. Precisamos entender e colocar no nosso coração que um exército não é capaz de anular o poder de Deus. Eu tenho falado por onde eu vou, os problemas não mudam quem Deus é, mas Deus, sendo quem é, muda os problemas que nós passamos. Ele muda, transforma, faz milagres. Mas sabe qual o que acontece? É que colocamos os nossos gigantes maiores do que é o nosso Deus. Quantas vezes eu cheguei no meu quarto e falei para Deus: Deus, o meu problema é maior do que tudo, eu não consigo, eu não suporto, eu não vou suportar o processo. Eu não vou suportar, Deus, essa dor. Eu não vou suportar ver a minha família se dividindo, ver os meus amigos indo embora. Eu não vou suportar. E o Senhor falou para mim: você é meu filho amado, sustenta, permanece, confia, entrega-se para Ele, se lança. Eu falei: amém, Senhor, vamos lá. E caladinho no meu canto, adorando ao Senhor. Caladinho no meu canto, falando: Deus, me sustenta. Caladinho no meu canto, falando: Deus, o Senhor fez promessas para mim há muito tempo atrás. Faça a sua vontade. Conforme o tempo vai passando, conforme eu vou vivendo esses dias, Deus, Ele vai fazendo, Deus, Ele vai operando. Quando eu me vejo cercado, Ele me dá uma saída. E Ele é a saída. Muitas vezes você pensa que você vai sair pela direita, pela esquerda. Ei, Deus está falando: ei, não são os seus planos que são perfeitos, são os meus planos que são perfeitos. Não é a sua mente, mas é a mente de Cristo em nós, que é perfeito. Tem alguém aqui nessa manhã? Max Lucado vai falar: enfrente os problemas de hoje com a força de hoje. Não comece a atacar os problemas de amanhã antes que o amanhã chegue. Você ainda não tem força do amanhã. Você tem o que é suficiente para hoje. Você tem o que é suficiente. Deus entregou para você, Deus colocou em você aquilo que é suficiente para hoje. O amanhã pertence a Deus. Então, brother, hoje é domingo, é o começo da semana. Você tem uma história extraordinária para viver. Não se preocupe com o amanhã, se preocupe com uma experiência profunda em Deus. Hoje, agora, se preocupe que se você apenas tocando na orla das vestes de Jesus, a sua vida é curada. Se você apenas gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, Ele vai dizer: pode chamar o meu filho que está clamando por mim, que eu vou curar, eu vou transformar. Mas muitas vezes você acha que Deus apenas vai falar: volte a ver, volte a enxergar. Não, Deus, Ele vai muitas vezes cuspir no chão, fazer uma lama, pegar lá, colocar nos seus olhos e falar: vai no tanque e se lavar. Porque, brother, você acha que o milagre, nós achamos muitas vezes que o milagre vai vir por um caminho, mas o milagre vem totalmente por outro caminho, para que você possa entender que não é sobre você, não é sobre a sua performance, não é sobre a sua força, mas é sobre a força de Deus operando sobre a nossa fraqueza. Val, mas o homem não me vê, as pessoas não me vê, eu ainda continuo no ministério do canto, ninguém me enxerga. Eu quero dizer para você: Deus te enxerga, Deus te vê, não como o homem vê, mas Deus te vê como o seu pai. Ele é o seu pai. A Bíblia vai dizer que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu, pode a mãe e o pai te desamparar, mas Ele é aquele que não te desampara. Ele é aquele que não desiste de você. Ah, meu Deus, o que faremos? Foi o que o jovem disse: o que faremos? Se coloque de pé, brother. Quero liberar uma palavra sobre você. Isaías 50.
55, 10, 11. Se você pegar no seu espírito, você vai sair daqui sorrindo. Se você pegar essa palavra no seu espírito, você vai sair daqui leve. Se você pegar essa palavra no seu coração, não tem nada que vai te parar. A Bíblia vai dizer em Isaías 55, 10, 11: como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Irmão, se você não glorificar, meu Deus, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual designei, para o qual eu a enviei. Deus tem uma palavra de renovo para a sua vida, de libertação para a sua vida, de transformação para a sua casa, para a sua família. Ei, se Ele lançou isso sobre você, entenda, vai acontecer. Vai acontecer. Vamos lá. Em 2 Reis, no verso 18, depois dessa história que eu disse para você de Eliseu, o que aconteceu, Val? Eu vou ler aqui para você o que aconteceu. Verso 18: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho. Ele dizendo para o exército: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E o guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não costumamos matar prisioneiros que capturamos com a tua espada e com teu arco. Manda-lhes servir comida e bebida, e deixe que volte ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer, beberam. Depois de comer e beber, eles mandou eles de volta para a casa do seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, vencendo as dificuldades, olhando para a eternidade. Quando o exército cercou Eliseu, o que ele fez? Pediu para que Deus cegasse esse exército, e esse exército foi guiado por Eliseu até a cidade de Samaria, onde estava o rei de Israel. O rei de Israel olhou para tudo aquilo e falou: tá na nossa mão, tá legal. Mas sabe uma coisa que Eliseu nos ensina com essa palavra? Que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Talvez você olhe para sua história e fala: cara, o problema que eu tenho é o meu filho, o problema que eu tenho é o meu pai, o problema que eu tenho é a minha mãe que não se transforma. Deus, Ele fala para você: brother, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua família que é o seu problema. Você precisa entender que até os inimigos, Eliseu falou, pode fazer eles se assentarem na mesa e comer, porque em nome de Jesus, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra é contra principado e potestade. Por isso, em nome de Jesus, quantas vezes eu achei o meu problema são as pessoas que me cercam. Não, os meus inimigos não são os meus irmãos, os meus inimigos não são os irmãos que estão aqui no meu ministério. Não, meu inimigo é o inferno, e eu vou declarar, porque o Senhor me deu poder, não sobre pessoas, mas sobre o inferno, para declarar: as portas do inferno não prevalecerão. Toda divisão, toda guerra vai ser cessado, e o meu pai que não me ama, eu vou preparar um banquete para ele, e a minha mãe que não entende aquilo que eu vivo no ministério, eu vou preparar um banquete, e Deus, Ele vai transformar tudo.